No vídeo de hoje a gente vai contar a história de 10 goleiros que marcaram gols, mas a gente não tá falando de goleiros como o Rogério Ceni, né, que era artilheiro aí, ou o Higuita, o Chilavert. Até fizemos outro vídeo aqui falando de goleiros históricos em que eles entram, mas aqui não, a gente tá falando de goleiros que, pô, foram pra área ali no último momento, tentaram uma parada diferente e conseguiram marcar. Acho que o caso mais recente é o goleirão da seleção brasileira do Liverpool, o Alisson. Foi na temporada 2020-21 que o Liverpool, atual campeão, vinha forte ali, mas contou com tantas lesões, cara, que esfacelaram o time e as chances de título dos Reds acabaram indo por água abaixo, né? Então, Fabinho, Van Dijk, Matip, Joe Gomes e o próprio Alisson acabaram se lesionando em diferentes períodos da temporada. O time jogou muito desfalcado e até a vaga pra Champions League, que parecia algo garantido, começou a ficar sob perigo. E aí entra o Alisson, né? Titular absoluto do Liverpool, foi trazido pro clube pra resolver um problema crônico no gol e conseguiu, ganhou Premier League, ganhou Champions League, só que naquela temporada sofreu com algumas lesões aqui e ali e ainda pra piorar tudo, teve aquele momento terrível pro Alisson no começo do ano de 2021, que foi o falecimento do pai dele. E aí o Alisson perdendo jogos aqui e ali, o time do Liverpool tendo resultados aí que não eram tão bons, chegou na reta final, faltando 3 jogos e precisava garantir bons resultados pra conseguir ir pra Champions League, certo? E esse antepenúltimo jogo aí era contra o West Bromwich, que é um time que na Premier League os grandes têm que ganhar, né? Meio que é obrigação. Uma vitória ali poderia fazer com que o Liverpool botasse um pezinho pelo menos ali mais perto da classificação pra Champions, só que o jogo começou com o West Bromwich abrindo o placar. Aí o Salah ainda conseguiu empatar e tal, mas o Liverpool pressionava e não conseguia virar o jogo. Aquele empate era muito perigoso pros Reds. E aí chega no último momento da partida, quase 50 minutos do segundo tempo. Vai todo mundo pra área do Liverpool na hora que eles conseguem um escanteio, inclusive o Alisson. E quando vai goleiro pra área, você já começa a pensar, né? Pô, será que isso aí dá certo mesmo, cara? Goleirão vai fazer o que lá, né? Ah, se dá certo, cara, porque o Trent Alexander-Arnold cobra perfeitamente o escanteio na cabeça do Alisson, que como um bom centroavante mete um movimento pescoçal ali, do jeito que tem que ser pra mandar a bola pro fundo do gol, fazer 2-1 pro Liverpool no último lance do jogo praticamente. Um gol incrível, histórico, que deixou o Klopp maluco ali, né? E um gol daqueles com vários significados, cara. Porque além de ele ajudar demais o Liverpool a conseguir uma vaga no G4, depois de tudo que o Alisson passou naquela temporada, ele vai, faz o gol e dedica para o seu pai, né? Ele merecia demais um momento como aquele e foi muito especial. Não à toa, esse gol foi escolhido como o melhor gol da temporada 2020-21 do Liverpool. E realmente a gente não vai esquecer tão cedo. O que eu também nunca vou esquecer é o apoio que todos vocês dão pro canal. Então se você tá curtindo esse vídeo, por favor, deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, que faz toda a diferença pro meu trabalho aqui, beleza? Muito obrigado pela força. E o rival do Liverpool, o Everton, também teve na sua história aí um golaço antológico feito pelo seu goleiro, que na época era o Tim Howard. Quem assiste o canal e viu a Copa de 2014 lembra que o Tim Howard é aquele goleirão dos Estados Unidos lá que fez história batendo recorde de defesas numa Copa do Mundo, quando ele fechou o gol e pegou até pensamento contra a Bélgica. Mas não bastava o cara ser o craque ali embaixo das traves, ele também tinha que guardar o golzinho dele. Como assim? Não entendi. Foi em 2012, num jogo de Premier League contra o Bolton, em que o Howard recebe um recuo de bola e sem gracinha, sem firula, o cara mete um futebol raiz ali, né? Mete uma bomba pra frente, uma bicuda, só que a bola pega uma curva, amigo, muda a trajetória ali e a força por causa do vento, encobre o goleiro adversário e entra. Um gol completamente sem querer, chutando da sua própria meta ali, né? E que foi um gol tão inesperado que nem o Howard comemorou. Eu acho que ele ficou com pena do goleiro adversário, algo do tipo. Ele ficou bem pianinho, assim, bem de boa, nem falou nada. E o pior de tudo é que o Everton ainda perdeu essa partida por 2-1, né? Imagina que triste, velho. Você faz um gol antológico desse e, tipo, não vale pra nada, porque não fez diferença no resultado, né? Bem ao contrário do gol do Alisson, por exemplo. Um gol parecido foi feito pelo goleirão Begovic, quando ele jogava pelo Stoke City numa partida contra o Southampton. Logo no começo de jogo vem uma bola recuada pra ele, ele estoura, mano, manda a baga mesmo. E com 13 segundos no relógio, o cara faz um gol parecido com o do Howard, com a bola encobrindo o goleiro adversário. E no caso, o Stoke ganhou aquele jogo por 1-0 com o gol do Begovic, mano. É o goleirão que não toma gol, fecha tudo ali embaixo das traves e ainda resolve lá na frente. O Begovic na época entrou pro livro dos recordes por ter marcado o gol mais distante da história do futebol, com 91,9 metros. Olha só a loucura, né? Só que esse recorde um pouco depois já foi superado pelo goleirão Tom King, que chutou um pouquinho mais de trás, 96,01 metros, né? Pegou o recorde pra ele e curiosamente também não comemorou muito gol dele não. O próximo goleirão da lista é o Alberto Brignoli do Benevento. Na temporada 2017-18, o Benevento jogava pela primeira vez na história a primeira divisão da Itália. E eles conseguiram bater logo de cara um recorde, né? Olha só que maravilha. Eles perderam os primeiros 14
14 jogos da temporada, exatamente 14 derrotas consecutivas, batendo um novo recorde nas principais ligas europeias até hoje. Nenhum time conseguiu perder tanto de forma consecutiva no início de uma temporada. E na 15ª rodada parecia que esse recorde seria expandido um pouquinho a mais, porque o pobre Benevento jogava contra o poderoso Milan. Então as chances de perder aquele jogo eram muito grandes, até porque nos acréscimos do segundo tempo o jogo tava 2-1 pro Milan. É aí que o Benevento tem uma falta, joga a bola pra área e lá tava o goleirão Brignoli pra cabecear a bola pro fundo do gol e empatar o jogo por 2-2, no que foi apenas um ponto que o Benevento conseguiu. Mas imagina a alegria de conseguir aquele um ponto contra o Milan, depois de ter perdido 14 partidas consecutivas e ainda com um gol do teu goleiro, velho. Os caras do Benevento comemoraram demais aquele gol lá, como deve ser mesmo, né? O próximo gol é do goleirão Marti Pum. O nome dele é Pum. Mas eu não vou fazer piadinha não, inclusive eu vou falar como se fosse aquele M no inglês, assim, que fica mais tipo Pum, né? Então não vai ter piadinha não, não se preocupe. Mas o gol do Pum foi aí pelo Sunderland na temporada 2003-2004 contra o Derby County. O gol aconteceu quando o Derby County vencia o jogo até o finalzinho, quando aí a situação sujou pro time. O Pum deu uma escapadinha da sua área, né? E foi lá a todo gás pro ataque pra tentar aproveitar um escanteio no finalzinho da partida. Chega no escanteio então e o goleirão pula muito alto, ninguém consegue segurar o Pum. E ele chega como um foguete pra soltar esse cabeceio incrível aí, fazendo a vitória do Derby então escapar, né? O que inclusive foi a lei do ex, porque o Pum tinha jogado vários anos no Derby County e tinha saído justamente pro Sunderland, né? Então imagina a situação do Derby, que coisa feia, né, velho? Você pega, libera o Pum e depois ele vem ali na sua cara mandar a lei do ex, né? Deve ser a pior coisa, cara. Ter ali o jogador no seu time por vários anos e aí depois ver o cara marcando contra você. Não dá pra confiar no Pum mesmo, né? Alô, quinta série, um abraço. Sabe quem também marcou gol, velho? O lendário goleirão Manuel Neuer. Tá ligado aquele papo de que o Neuer é tão bom com os pés que se ele quisesse ele poderia jogar como zagueiro, né? Então, ele jogou como atacante. Só que calma que não foi uma partida valendo, beleza? Estamos botando no vídeo aqui só por curiosidade mesmo, mas era um amistoso beneficente quando ele conseguiu ir lá pro ataque, então realizar o seu sonho, né? E a imagem tá horrível, mas dá pra ver claramente como o Neuer aperta o zagueirão, rouba a bola e, cara, com toda a categoria do mundo, ajeita o corpo e bate ali como se ele fosse o próprio Lewandowski, né? Uma baita de uma classe. E outro goleiro que poderia fazer gol é o Ederson. Ele já deixou claro aí que pediu pro Pep Guardiola pra deixar ele bater pênalti, que a princípio ele treina bem. Quem sabe num vídeo futuro com esse tema, o Ederson não apareça aí depois de ter feito um golzinho de pênalti. E se o Pep Guardiola não liberar pra ele bater pênalti, ele poderia tentar um gol daquele estilo Tim Howard, Begovic, mandando a baga da sua própria área, porque o Ederson tem um recorde mundial nesse quesito. O recorde é no lance de pegar a bola assim, jogar pra frente e chutar com ela ainda no ar. Ele conseguiu fazer com que a bola voasse 75 metros e 35 centímetros, a maior marca já atingida na história do futebol em todo o planeta. Ou pelo menos a maior marca que foi oficialmente contabilizada, né? E se no Brasil a gente se acostumou a ver goleiro batendo falta e fazendo gol de pênalti, né? O Rogério Ceni, nas grandes ligas europeias, o último goleiro que chegou a bater um pênalti durante uma partida foi o Jans Jorg Butt, que em 2010 pelo Bayern de Munique cobrou uma penalidade e ele acabou perdendo. Talvez até por isso a gente não tenha tido mais goleiros aí batendo pênalti lá na Europa. Voltando pra Inglaterra, chegou o momento de falar do Peter Schmeichel, mais conhecido como o Schmeichel pai, né? O pai do goleiro do Leicester aí, que na época que ele jogava pelo Aston Villa, depois daquela passagem brilhante e histórica dele pelo Manchester United, ele também vai pra área no final do jogo e marca um baita de um golaço, metendo uma chicotada na bola, tipo um voleio, que pra mim lembrou o Luizito Soares, né? Altas pintas de atacante mesmo. Naquele jogo o time dele perdeu por 3-2, então não adiantou muita coisa, mas foi histórico porque esse gol que ele marcou em 2001 foi o primeiro gol de goleiro da história da Premier League, né? E de lá pra cá, apenas 5 goleiros conseguiram repetir o feito, né? 3 deles a gente falou aqui nesse vídeo. E se o gol do Schmeichel foi lindo e o do Alisson foi importante, o do Jimmy Glass foi histórico, cara, pela importância dele pro clube, que tava precisando daquele gol mais do que nunca. A gente tá falando de um jogo entre Carlisle e Plymouth, pela 4ª divisão inglesa na temporada 98-99. Parece coisa muito pequena, mas se liga na história que é fantástica. O Carlisle chega pra última rodada do campeonato precisando de uma vitória pra não ser rebaixado. E aí entra em cena o goleirão Jimmy Glass, que tem uma história fantástica. Por quê? Tá ligado a alguns casos raros de que um time perde um jogador por lesão, principalmente goleiro, e aí abre-se uma exceção pra esse time poder contratar um reserva, um substituto fora da janela de transferências? Foi o que aconteceu naquela temporada
com o Carlisle, que trouxe o Jimmy Glass por empréstimo pra quebrar galho no elenco. E naquela última rodada então, o Jimmy Glass fazia apenas a sua terceira partida pelo Carlisle e o jogo tava empatado em 1 a 1 até o finalzinho e o Carlisle tava sendo rebaixado pra 5ª divisão. Quando o Glass vai pra área pra tentar marcar o gol dele e num rebote ali, o malandro fuzila pra dentro do gol pra marcar um gol histórico que deixou a galera completamente alucinada, né? Ainda bem que o Glass não é feito de vidro, porque todo mundo comemorou com ele, pulou em cima dele, a torcida invadiu o gramado de uma maneira maluca. E curiosamente, esse aí foi o último lance dele pelo Carlisle, o último jogo dele pelo Carlisle. Ele nunca mais jogou pelo time, né? E ficou marcado na história aí como um goleirão que salvou o time do rebaixamento. E além disso, a passagem dele pelo Carlisle tem uma média de 1 gol a cada 3 jogos, muito melhor que vários centroavantes por aí, hein? E vamos acabar falando então de 3 goleiros que fizeram golaços. Começando com o Ali Ahamada, que pelo Toulouse em 2012, no jogo contra o Stade Rennais, vai pra área no finalzinho da partida e marca um gol meio que com a parte de trás da cabeça, velho. Tipo, quase com a nuca ali, ele meio que parece que cai pra trás, só que consegue dar um jeito de cabecear ainda e fazer o golzinho dele. Pareceu um lance muito tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tô me esforçando. Tipo, ele foi todo errado pra bola e mesmo assim conseguiu cabecear e meter o golaço dele ali. Outro golaço foi do goleirão Martin Hansen, que em 2015, jogando pelo Den Haag contra o PSV, ele empata um jogo no finalzinho indo pra área metendo o quê, velho? Um golaço de letra. O maluco chegou ali, improvisou mesmo, meteu a letrinha e marcou um baita de um golaço pra entrar pra história, né? Mas o melhor gol de todos foi de um camarada chamado Oscarine Masuluki. Esse goleirão jogava lá na Premiership da África do Sul, que jogando pelo Baroka contra o Orlando Pirates marca esse golaço aí de bicicleta, que já seria absurdo pra qualquer jogador, seria uma pintura pra qualquer cara, e ele ainda mais por ser goleiro, né? E aí depois ele faz umas comemorações muito doidas, ele sai ali dando umas pisadinha, depois ele bota as mãos no saco e depois ele sai meio que desfilando ali. Esse gol inclusive foi indicado pro Prêmio Puskás de 2017, que acabou sendo dado pro Giroud por causa daquele gol escorpião, o que é meio contestável, né? O Giroud tá ali pra fazer isso mesmo, rapaz. Agora o goleirão ir pra área fazer um gol de bicicleta vai acontecer de novo daqui uns 100 anos, né? Mas se tivesse um Puskás pra melhores comemorações, certamente o Oscarino levava, né? Que outro gol fantástico de goleiro você lembra? Deixa nos comentários e eu te agradeço muito por assistir o vídeo até o final. Por favor, deixa o like antes de sair, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo então, grande abraço, falou! O gol aconteceu quando o Derby County vencia o jogo até o finalzinho, quando aí a situação sujou pro time. Ai, não vou conseguir gravar isso. Pum!